Você pode carregar o título de cristão, pode estar na igreja todos os domingos, pode até servir em ministérios e ser reconhecido pelos homens. Mas se a sua vida não abre os céus, você está apenas vivendo uma religião sem vida. Charles Finney pregava com fogo que a verdadeira vida cristã não é feita de aparências, mas de poder, santidade e entrega total. Hoje você vai descobrir o que significa viver como um cristão que realmente move o céu. Vai entender por que muitos vivem debaixo de silêncio e vazio espiritual, enquanto poucos experimentam céus abertos. Escreva nos comentários: Senhor, ensina-me a viver debaixo de céus abertos. Charles Finney era contundente ao afirmar que a vida cristã verdadeira não podia ser confundida com religiosidade. Ele dizia que muitas igrejas estavam cheias de pessoas religiosas, mas vazias de cristãos nascidos de novo. Frequentar cultos, cantar hinos, dar ofertas e até conhecer a Bíblia de capa a capa não é evidência de vida espiritual. Tudo isso pode ser feito pela carne, sem o Espírito Santo. A diferença não está na prática externa, mas na transformação interna. A vida cristã autêntica é obra sobrenatural. É o velho homem crucificado com Cristo e uma nova criatura ressuscitada para andar em novidade de vida. Não é reforma moral, é regeneração espiritual. Finney insistia que a prova do novo nascimento não estava no que alguém dizia sobre si mesmo, mas na transformação visível de caráter. Um cristão de verdade tem pensamentos moldados pela palavra, desejos purificados pela graça, atitudes que refletem a vida de Cristo. Onde não há transformação, não há cristianismo verdadeiro, apenas religião morta. Ele dizia: a religião pode mudar seus hábitos, mas só Cristo pode mudar seu coração. Para Finney, a oração era o pulso da vida espiritual. Assim como ninguém sobrevive sem respiração, nenhum cristão sobrevive sem oração. Mas Finney não falava de orações rápidas, formais e repetitivas. Ele combatia esse tipo de religiosidade. Para ele, oração era guerra espiritual. Era insistência até que o céu respondesse. Era gemido da alma diante de Deus. Ele ensinava que a oração verdadeira nasce de um coração quebrantado. Não é apenas falar, é derramar lágrimas. Não é apenas repetir pedidos, é lutar em favor das almas, é interceder até ver resposta. Finney dizia: um cristão que não ora está espiritualmente morto, mesmo que ainda esteja em movimento. Mas também dizia: um cristão de joelhos tem mais poder do que 1000 homens em pé. Ele acreditava que toda a grande obra de Deus começa no secreto. Todo o avivamento que já incendiou cidades e nações nasceu de pessoas anônimas, ajoelhadas diante do trono. Para Finney, sem oração não há céu aberto, não há poder, não há fogo. O céu não se abre para corações divididos. Finney pregava com insistência que a santidade não era um conselho opcional, mas uma exigência de Deus. Santidade não é legalismo, não é aparência externa, é amor. É dizer não ao pecado porque se ama mais a Cristo. É escolher a pureza não por obrigação, mas por prazer em agradar ao Senhor. Ele dizia que a santidade é o que dá peso às palavras, autoridade às orações e credibilidade ao testemunho. Uma vida sem santidade pode ter eloquência, mas nunca terá unção. Finney via muitos que diziam ser cristãos, mas viviam como um mundo. Para ele isso era impossível. Aquele que nasceu de novo odeia o pecado, porque o pecado crucificou o seu Senhor.
O cristão que ama a santidade vive separado, não para ser visto pelos homens, mas porque sabe que sem santidade ninguém verá o Senhor. A fé, dizia Finney, é a chave que liga a terra ao céu. Não é apenas acreditar que Deus existe, é confiar radicalmente em suas promessas. Um cristão que abre os céus é alguém que caminha pela fé, mesmo quando tudo ao redor diz o contrário. Ele não se guia pelas circunstâncias, mas pela palavra. Ele não desiste quando parece impossível, porque sabe que Deus continua sendo fiel. Essa fé não é passiva, é ativa. É fé que age, que ora, que insiste, que move montanhas e rompe cadeias. Finney acreditava que uma fé viva libera milagres, atrai o agir do Espírito Santo e traz o céu para a terra. Ele dizia que uma igreja sem fé vive apenas de métodos humanos, mas uma igreja cheia de fé vive do sobrenatural, experimenta o impossível, vê a glória de Deus. Enquanto o mundo corre atrás de riquezas, status e prazeres, o cristão verdadeiro vive para algo maior, a eternidade. Finney advertia que muitos estavam vendendo sua herança eterna por prazeres momentâneos, como Esaú, que trocou sua bênção por um prato de lentilhas. Ele dizia que esse é o maior erro que alguém pode cometer, porque a eternidade não tem fim. O cristão que abre os céus sabe que a vida é breve, que o corpo volta ao pó, mas a alma vive para sempre. Por isso suas escolhas diárias não são guiadas pelo que é passageiro, mas pelo que é eterno. Cada oração sincera, cada ato de fé, cada lágrima derramada diante de Deus é um investimento eterno, que terá peso no trono de Cristo. Finney pregava que a vida cristã não é medida por conquistas materiais, mas pelos frutos que permanecem na eternidade. Finney não poupava palavras. O cristianismo superficial era para ele uma tragédia. Ele via igrejas cheias, mas vazias da presença de Deus. Pregações eloquentes, louvores animados, templos cheios. Tudo isso podia acontecer sem que o Espírito estivesse presente. Ele denunciava que muitos tinham aparência de piedade, mas negavam o poder dela. Esse cristianismo de fachada é enganoso, porque dá a impressão de vida, mas está morto. Dá a impressão de fé, mas é só tradição. Dá a impressão de movimento, mas não passa de rotina sem presença. E Finney advertia, esse cristianismo superficial nunca abrirá os céus. Ele pode agradar os homens, mas não toca o coração de Deus. Finney não apenas pregava, ele testemunhava com os próprios olhos os frutos do verdadeiro cristianismo. Em suas campanhas, cidades inteiras eram abaladas pela presença de Deus. Relatos contam que fábricas fechavam porque trabalhadores caíam de joelhos em arrependimento. Tribunais paravam porque juízes e acusados estavam quebrantados diante do Senhor. Multidões choravam, bares eram esvaziados, prisões ficavam quase sem trabalho, porque até os criminosos mais endurecidos se convertiam. E tudo isso não veio de talento humano, mas da presença de Deus atraída por cristãos que decidiram viver debaixo dos céus abertos. Onde havia oração, arrependimento e santidade, havia fogo do céu. Hoje o chamado de Finney ecoa ainda mais forte. Vivemos dias em que se fala muito de avivamento, mas se pratica pouco arrependimento. Ele dizia, antes que Deus avive o mundo, ele precisa avivar a igreja. E antes que avive a igreja, ele precisa quebrar o coração do cristão. Isso significa que o avivamento não depende de estratégias humanas, mas de corações rendidos. Se quisermos ver céus abertos sobre nossa geração, precisamos abandonar a superficialidade, restaurar o altar, buscar santidade e orar até que o fogo desça outra vez. O chamado é urgente, porque cada dia perdido é uma eternidade comprometida. Você quer viver como apenas mais um cristão de nome ou como um cristão que abre os céus? Quer viver para impressionar os homens ou viver de forma que o céu se mova cada vez que você ora? Olhe comigo agora. Senhor, quebra meu coração, tira de mim a religiosidade fria e dá-me uma vida cheia do Teu Espírito. Faz de mim um cristão que vive em oração, em santidade e em fé, que abre os céus e carrega a Tua glória nessa geração. Esse foi o legado de Charles Finney,
mostrar que a vida cristã não é título, mas entrega radical. E hoje, esse chamado ainda ecoa: viva debaixo de céus abertos.